Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo em ordem, viu? Meus queridos, então, hoje eu vou dar aula para vocês de História Geral. Show? Vamos dar prosseguimento à matéria que a professora Tamires deu na aula passada, que ela estudou com vocês o processo de independência das 13 colônias. Hoje a gente vai estudar o processo de independência, um outro processo de independência, que é o processo de independência da América Espanhola. Beleza? Aí eu coloquei para vocês, gente, uma imagem que mostra a organização administrativa, a estrutura administrativa da América Espanhola, né? A América Espanhola que era composta por vice-reinos e por capitanias, mas sobretudo por vice-reinos. Então, como vocês podem ver aí, em amarelo ali, a gente tem o vice-reinado da Nova Espanha, que hoje é o México. A gente tinha o vice-reinado da Nova Granada, que hoje é Equador, Venezuela, Colômbia, tá bom? Então, assim era composta a organização da América Espanhola. Show? Muito bem. E como era organizada etnicamente e hierarquicamente essa sociedade colonial, né? No topo dessa pirâmide estavam os chapetones. Essas pessoas com esse nome engraçadinho, eles eram os colonos nascidos na Espanha, né, que vão ocupar os principais cargos administrativos na colônia, como é o caso dos vice-reis. Os vice-reis eram chapetones, né? Eram espanhóis, tinham privilégios, né? Eram vistos, tinham status a mais por serem espanhóis, né? Então, eles faziam parte do topo dessa pirâmide. Abaixo deles, gente, estavam os crioulos. Crioulos que eram descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, tá? Eles eram grandes proprietários de terra e comerciantes. Diferente dos chapetones, os crioulos, eles não tinham acesso a esses cargos, esses altos cargos administrativos da colônia, né? Eles não tinham esse privilégio. Mas eles podiam compor os cabildos, que era uma espécie de câmara municipal dessas colônias, né? Quer dizer, dessa colônia, desses vice-reinos, tá bom? Então, eles tinham algum poder político, mas eles não tinham acesso aos altos cargos, né? Tá bom? Eles tinham muito poder econômico, isso sem dúvida, né? Então, os crioulos e os chapetones vão compor a elite dessa sociedade na colônia espanhola. Abaixo dos crioulos, numa camada intermediária, se a gente pode dizer, estão os mestiços, né? Mestiços fruto das relações entre os espanhóis com, sobretudo, os indígenas, mas também com os negros escravizados, que vão ser, não vão estar em grande quantidade na sociedade, mas ainda assim vocês vão ver que tem bastante, como eu vou mostrar depois para vocês aqui nesses outros gráficos. Tem muitos negros escravizados, mas em comparação com os indígenas é uma parte menor, tá? Então, esses mestiços quem eram? Eram os artesãos, eram os pequenos comerciantes, né? Eram os homens livres que trabalhavam e recebiam pelo seu trabalho, tá? E na base dessa pirâmide estão os indígenas e os africanos e os seus descendentes, que vão ser a principal mão de obra nos latifúndios. Vocês lembram os latifúndios? Né? Grandes propriedades de terra, grandes propriedades que produziam um produto voltado para a exportação nesse modelo de plantation, tá? Com mão de obra escravizada e, no caso, também aqui com mão de obra indígena em condições análogas à escravidão. Então, eles eram a principal mão de obra. Junto com os mestiços, eles também não vão ter direitos políticos e civis, tá bom? Agora, para a gente entender como é que estava a constituição quantitativa dessa sociedade, como é que, né, numericamente, como é que estava? Negros, indígenas e mestiços, gente, como vocês podem ver aqui, eles eram a parte gigantesca, maior dessa sociedade. Os brancos, proporcionalmente, eram menores, poucos, em relação a, por exemplo, os indígenas. Os indígenas, eles eram o dobro da quantidade de brancos, né?
os mestiços ultrapassavam a quantidade de brancos, né? Então, se a gente computar aqui esses que não tinham nenhum tipo de privilégio político, econômico e social, eles eram a maior parte. A elite era uma parte ínfima, pequena dessa sociedade. Tá bom? Então, para vocês verem como ela era extremamente desigual. Muito bem, meus amores. Quais foram os antecedentes das lutas pela independência? O que acontece? Vocês sabem que no início do século XIX, Napoleão trava uma batalha na Europa. Ele começa um regime de expansão pela Europa. E num dado momento ele vai chegar até a Espanha e ele vai depor o rei espanhol e vai colocar o seu irmão José Bonaparte no poder. Né? Quando ele coloca José Bonaparte, naturalmente a Espanha vai se aliar à França, né? nessa guerra que está sendo travada na Europa, contra a Inglaterra, que era a grande rival da França. A Inglaterra que tinha poder naval, um poder bélico naval muito grande. E Napoleão tinha um poder bélico terrestre muito grande. Então, Inglaterra era a grande rival da França nessa guerra aí travada pelo Napoleão. Quando a Espanha se alia à França, fica contra a Inglaterra. O que a Inglaterra faz? Que tem poder marítimo, né? Ela decreta um bloqueio naval ao continente europeu, ou seja, isola a Espanha das suas colônias, da sua colônia aqui na América. E quando ela faz isso, a Espanha ela precisa liberar o comércio das suas colônias com países que não estão envolvidos nas guerras napoleônicas. Né? Então, a Espanha passa de ser o principal país com que a América Espanhola comercializava. Lembra do Pacto Colonial? O Pacto Colonial é isso, né? É essa obrigatoriedade das colônias comercializarem apenas com a sua metrópole. Então, quando a Inglaterra decreta bloqueio naval à Espanha, deixa ela sem acesso às suas colônias, a Espanha é obrigada a fazer essa abertura. Quando ela faz essa abertura do comércio das suas colônias, né, naturalmente, os colonos vão comercializar com outros estados europeus, mas também entre si, né, em diferentes vice-reinos, vai ter esse comércio interno. Isso vai contrariar, como eu falei para vocês, o pacto colonial, isso vai fortalecer os crioulos que eram grandes proprietários de terra e comerciantes. Né? E outra coisa importante, quando Napoleão tira o rei Filipe VII do trono espanhol e coloca o seu irmão, isso vai criar um problema de legitimidade política aqui na América colonial, na América espanhola. Estamos sem rei, né? E o rei era essa figura que agregava as elites, né, em torno da metrópole. Então, isso cria um problema aí que vai, de certa forma, ameaçar o poderio da Espanha na América espanhola. Tá? Muito bem. Embora crioulos tenham se dado muito bem nessa, eles permaneciam sem esses privilégios que os chapetones tinham, de acessar esses altos cargos administrativos. Né? E isso, junto com os altos impostos cobrados pela Espanha em função das guerras que estavam sendo travadas na Europa, vai gerar uma insatisfação dos crioulos. Tá? Segurem essa informação. Em 1814, o Fernando VII volta ao trono espanhol. E ele vai tentar voltar com o pacto colonial, voltar a instituir que a Espanha que a América espanhola só pode comercializar com a Espanha. Crioulos vão achar maneiro? Vão querer que isso aconteça? Que estão se dando bem no comércio? Claro que não, né, gente? Então, mais um fator de insatisfação. Qual vai ser um outro elemento importante para a gente entender o processo de independência? Vai ser
as influências das ideias iluministas e das revoluções francesas e americanas na América Espanhola, né? Porque o iluminismo e a Revolução Francesa inauguram um vocabulário novo para a sociedade, para os países do Ocidente, né? Esse vocabulário que fala de igualdade, de liberdade, né? Que vai ser muito utilizado nesses movimentos contra as monarquias, contra as metrópoles, pela independência, né? Então, os crioulos, que vão ser essa elite letrada, muitos deles iam para a Europa estudar, eles voltam com esse cabedal, com todas essas ideias iluministas, né? Informados por essas ideias iluministas. Muito bem. Qual é um outro fator importante? As condições precárias dos mais pobres, dos mestiços, dos indígenas, dos negros dos africanos e seus descendentes, né, que estão na base da sociedade, vivendo em condições miseráveis, condições análogas à escravidão. Os africanos eram escravizados de fato. Então, isso vai gerar uma série de levantes populares, né, compostos por mestiços e indígenas, contra o governo espanhol. E a gente tem o caso da rebelião do Tupac Amaru, né, em 1780, no Peru. Ele vai ser morto, né, esse levante ele vai ser reprimido pelo governo espanhol, mas isso é um estopim para demonstrar essa insatisfação em relação à metrópole, né, à situação colonial, tá bom? Gente, vamos ler esse trecho aqui que está na apostila de vocês, depois eu vou dar para vocês as páginas direitinho para vocês lerem, mas esse trecho é importante, para a gente entender como é que degringolou o processo pela independência da América Espanhola. Vamos ler lá. À medida que o Estado espanhol se mostrava fragilizado e que os levantes das camadas populares tornavam-se mais frequentes e intensos, as elites coloniais passaram a apoiar a independência de suas colônias como uma maneira de proteger seus interesses. Dessa forma, os membros das elites crioulas procuraram manter a estrutura social vigente. O que esse trecho fala? A Espanha está fragilizada. Está fragilizada porque ela vem de uma guerra na Europa, ela está fragilizada porque ela perde um pouco do comércio, ela perde o pacto colonial, né? Ela não é a única a comercializar com a América Espanhola, e ela está fragilizada porque tem uma série de levantes populares acontecendo, né? Então, o que as elites coloniais, e quando ele fala das elites coloniais começam a apoiar a independência, está falando dos crioulos, não está falando dos chapetones. Os chapetones queriam manter a subordinação da América Espanhola em relação à metrópole, tá? Os crioulos, percebendo uma série de levantes, eles, tentando proteger seus interesses, vão apoiar o processo de independência, tá? Então, esses membros das elites crioulas, eles tentam manter a estrutura social vigente, né? Estrutura essa que tem eles como indivíduos que estão no topo dessa pirâmide, né? Dessa pirâmide, porque eles têm muito poder econômico e algum poder político. Então, eles querem manter isso, eles não querem perder isso, eles têm medo por causa desses levantes populares. Então, começa o processo de independência da América Espanhola. E vão ter alguns, mas eu vou falar para vocês sobretudo das duas principais lideranças desse movimento, né? Que vai tomar vários vice-reinados, né? E que vão ser importantes porque eles vão querer dar uma cara específica depois da independência para a constituição desses estados nacionais, né? Desses novos estados em ascensão. Muito bem, gente. Um deles vai ser o José de San Martí. Ele era um crioulo, ou seja, né, um membro da elite, e ele defendia a criação de estados independentes na América. Esse vai ser o projeto dele para a América Espanhola independente, não para a América, né? Mas ele defendia uma monarquia que na América ficasse
existiriam vários estados independentes, mas cada estado teria uma monarquia, né? Ele vai lutar contra as tropas de Napoleão na Espanha, quando morava lá. Ele volta para a região do Prata em 1812 e luta contra os espanhóis. Então, ele vai ser um comandante importante de tropas nesse processo da independência. Ele vai consolidar a independência no Chile, ele vai colaborar com a independência no Peru. Então, ele vai ser um importante indivíduo nesse processo pela independência. Mas o projeto político dele, como eu falei para vocês, era de criação de estados independentes, mas sob um governo monárquico, tá? Muito bem. O outro integrante ou um outro membro importante desse processo da independência vai ser o Bolívar, né? Inclusive, parênteses aqui para vocês, tem uma série no Netflix chamada Bolívar e fala desse processo de independência. Quem puder, depois assista. O Bolívar, ao contrário do Martí, ele vai ser republicano, né? E ele vai querer que os estados independentes formem uma confederação republicana, né? Isso quer dizer o quê? Que os estados seriam de fato independentes, mas eles estariam unidos entre si por um poder central forte, unificado, tá? Então ele queria essa solidariedade entre esses estados independentes e em torno né, esses estados estariam subordinados a um poder central, tá bom? Então, ele vai ser também ele vai estar à frente de tropas, né? Ele vai proclamar a independência da Gran Colômbia, que depois vai se dividir em Colômbia, Venezuela e Equador. Ele ajuda a consolidar a independência no Peru e na Bolívia, tá bom, gente? Muito bem. Em relação a esse panamericanismo promovido pelo Bolívar ou pensado pelo Bolívar para esses estados independentes, o panamericanismo vai ficar conhecido depois, né, assim, conhecido na história como bolivarismo, tá? Que é essa política idealizada pelo Simão Bolívar, que queria que os estados independentes fizessem parte de uma confederação, né? Fossem confederados, né? Nessa perspectiva de que se unissem em torno de um poder central, principalmente contra o absolutismo europeu. Tá bom? Aqui um trecho, gente, uma fala dele. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o mundo novo. De novo, é uma ideia grandiosa pretender formar de todo o mundo novo uma só nação com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o todo. Já que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haverão de formar-se. Então, era esse o projeto político do Simão Bolívar nesse processo de luta pela independência dos diversos vice-reinos da América Espanhola. Show? Muito bem, gente. Então, nesse processo de independência dessas diferentes regiões, quais vão ser as consequências? O que vai acontecer na América Espanhola, na antiga América Espanhola? Vai haver uma fragmentação política, né? Então, a formação de diferentes estados nacionais. Isso quer dizer que o projeto pan-americano do Bolívar não vai prevalecer, né? Estados independentes, não unidos em torno de um poder central, não. Vai haver a manutenção da estrutura produtiva colonial, né? Agroexportadora, tendo os crioulos, quem eram os crioulos, ainda no topo dessa pirâmide social. Então, vai haver a manutenção da estrutura produtiva colonial e dos privilégios das elites, né, dos crioulos. E essa independência política não vai significar uma revolução social e econômica, né? Mestiços, mas sobretudo os indígenas, eles vão permanecer enquanto uma mão de obra barata na mineração e na agricultura.
vão ter suas terras ameaçadas, né? Seus costumes também ameaçados. Então, vai haver a permanência dessa segregação, dessa camada da base da pirâmide social. Tá bom, gente? Então, embora os crioulos eles tenham lutado pela independência da América Espanhola, movidos pelos ideais iluministas de liberdade, né? O liberalismo, ele mostrou, ou ele mostra o tempo todo, os seus limites, né? E isso aqui é um dos exemplos dele. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Vou passar para vocês as páginas da apostila para vocês estudarem, tá? Façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu tô no chat. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem bem.